Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre o caso Augusto Melo vai de bet. O presidente do Corinthians, neste momento, está afastado do cargo, se tornou réu depois da Justiça de São Paulo acatar a denúncia do Ministério Público. Vamos falar sobre isso, já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esportes, curtir, compartilhar, se inscrever, porque é o tema do vídeo de agora. Para quem não acompanhou, na terça-feira, a Justiça de São Paulo acatou a denúncia do Ministério Público paulista e tornou o réu por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado os ex-diretores do Corinthians, Marcelo Mariano, Sérgio Moura, o empresário Alex Cassundé, além do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo. Formalmente, agora eles são réus desses crimes graves e que a partir de agora vão sofrer os trâmites legais de acordo com o sistema judiciário brasileiro. O juiz aceitou a denúncia do Ministério Público, eles viraram réus, agora terão direito à ampla defesa, vão apresentar sua defesa, teremos audiências, vão ser convocadas testemunhas, os próprios réus, se quiserem, vão falar também. Então tem todo o processo, mas oficialmente essas pessoas, além e incluindo aí o presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, são réus no caso Vai de Bet. Para quem não lembra o caso Vai de Bet, o Augusto Melo assumiu o Corinthians em janeiro do ano passado, trazendo o patrocínio um patrocínio histórico, no que ele dizia, histórico, da empresa Vai de Bet, num total de 370 milhões por 3 anos, e aí depois disso começou uma série de questionamentos e algumas acusações de que nesse processo houve, primeiro não ia ter nenhum tipo de comissão, depois passou a ter comissão, e no fundo o contrato foi rescindido porque a empresa Vai de Bet usou e acionou a sua cláusula anticorrupção. O caso foi parar na polícia e aí começaram a descobrir, inclusive, que parte do dinheiro que foi dado como comissão serviu para custear a campanha eleitoral do próprio Augusto Melo e depois várias outras acusações que fazem parte da denúncia. E aí é uma situação muito grave. Por quê? Porque o presidente afastado do Corinthians, que durante todo esse tempo se diz vítima de uma perseguição política dentro do próprio Corinthians, agora o caso não está mais restrito à política do Corinthians. O caso agora está no sistema jurídico do Estado de São Paulo. O Ministério Público ofereceu denúncia e agora a Justiça de São Paulo acatou a denúncia e entendeu que ali há indícios de um caso que merece ser julgado. Então, o Augusto Melo, quando se manifestou, continuou se manifestando, dizendo que todas as acusações são mentirosas, continuou dizendo que é vítima de perseguição e disse que o corpo jurídico dele vai se manifestar nos momentos certos, porque no entendimento de quem faz a defesa do Augusto Melo, tem vários erros no processo e que dando ao entender que vai caminhar para pedir uma nulidade processual, ou seja, dizendo que o caso teria que ser anulado por erros processuais. Além de tornar essas pessoas réus, o Ministério Público ordenou que os denunciados, que os réus, devolvam aos cofres do Corinthians uma indenização de 40 milhões de reais. E aí precisa ver como seria feito esse pagamento, mas o Ministério Público recomenda que os denunciados, os réus, devolvam aos cofres do Corinthians 40 milhões de reais como uma indenização. Inclusive, o Ministério Público solicitou à Justiça o bloqueio de bens de pessoas físicas e pessoas jurídicas dos que fazem parte da investigação, agora réus, como uma espécie de
garantia para que essa indenização seja paga e que esses 40 milhões retornem aos cofres do Corinthians. E é uma situação completamente surreal, por quê? Porque hoje, neste momento, o Augusto Melo, ele é réu nesse caso, e ele pode, daqui a menos de 20 dias, voltar ao cargo de presidente do Corinthians. É isso mesmo. Como? O Augusto Melo está afastado da presidência do Corinthians por uma decisão interna dos poderes do clube, que afastaram, que deram um impeachment no Augusto Melo, mas, pelo que diz o Estatuto do Corinthians, o impeachment de um presidente ele tem que ser submetido à vontade dos sócios. Então está marcado para o dia 9 de julho esse processo para os sócios votarem para dizerem se os sócios querem que o Augusto Melo continue afastado e aí seja afastado definitivamente do cargo de presidente, ou seja, os sócios vão votar para confirmar o impeachment de Augusto Melo ou não, ou para dizer que, na visão dos sócios que compõem o colégio eleitoral do Corinthians, na visão dos sócios, o Augusto Melo não tem que tomar impeachment, não tem que levar o impeachment, e se os sócios votarem, o Augusto Melo vai voltar a ser presidente do Corinthians. Você imagina que situação vai ficar se no dia 9 de julho, não, perdão, 9 de julho já passou, dia 9 de agosto. Se no dia 9 de agosto, daqui a 20 dias, a menos de 20 dias, os sócios do Corinthians votarem para o Augusto Melo voltar ao cargo de presidente. Olha que situação. Ele no cargo de novo e formalmente réu num processo que, segundo o Ministério Público, lesou o Corinthians. Essa é a situação política do Corinthians, uma situação complicadíssima e uma situação que atrapalha um clube que passa por muitos problemas financeiros, um clube que passa por uma batalha política eterna, desde que a então oposição ganhou da então situação na eleição do ano passado e que levou Augusto Melo e seu grupo político ao poder, e isso tudo vai atrapalhando e vai complicando a vida do Corinthians. É essa a situação. O presidente afastado do Corinthians é réu num processo, numa investigação que o acusa, junto com outras pessoas, de lesar o Corinthians, e ele pode, daqui a 20 dias, no dia 9 de julho, voltar a ser presidente do Corinthians. É algo complicado e é algo surreal da gente ver um clube do tamanho como o do Corinthians passar por isso. O que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT Esporte. Curtir, compartilhar, se inscrever. E a qualquer momento a gente volta com outro vídeo. Um abraço. Tchau.